Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos em Cristo. Eu ainda estou viajando, ainda não está dando para fazer uma boa gravação, mas vamos tentar hoje. Vou começar hoje pelo livro Orvalho de Luz, com a poesia de José Albano, Legendas da Felicidade. Felicidade a saber tem um programa a seguir. Trabalhar para vencer, calar para resistir. Felicidade que existe só numa sílaba é, porque a aventura consiste em nunca perder a fé. Livro dos Espíritos, a gente começa hoje um novo item no capítulo das penas e gozos terrestres, perda dos entes queridos. É a pergunta 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independe da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Temos, porém, uma consolação em podermos nos comunicar com os nossos amigos pelos meios que estão ao nosso alcance, enquanto não dispomos de outros mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos. Ele está falando aqui da mediunidade, né? De quem tem um contato mais direto. Passamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes categorias de mundos habitados. É o capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que a vida moral vai se desenvolvendo, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é praticamente toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de um modo geral como segue. Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas onde o mal domina. Mundos de regeneração, nos quais a alma que ainda tem o que expiar, aure novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E mundos celestes ou divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão pela qual o homem vive a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso
que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Lhes é uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então é isso, a gente está entrando no mundo de regeneração, a Terra está passando a esse estágio de mundo de regeneração, que é onde o mal não domina totalmente, mas ainda existe mal. E o bem começa a ter mais ação. Mas, como diz aqui, só nos mundos ditosos o bem sobrepuja realmente o mal, né? A gente ainda tem muito que fazer nessa terra para passar para fazer o mal a gente se tornar melhor mesmo. O mal é da gente, não é do planeta. São dos espíritos que habitam o planeta, claro. Então, muito obrigada. Não sei se amanhã eu vou poder fazer, mas a gente vai... Na quarta-feira a gente está voltando para casa e aí volta tudo à normalidade. Boa noite para todos.